se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A Caveira de Fogo, Timóteo. Sempre fui curioso sobre as lendas da minha cidade. Timóteo, com suas matas e trilhas, tem histórias de arrepiar qualquer um. Meus avós contavam sobre a Caveira de Fogo, uma entidade que vagava pelas noites, deixando um rastro de luz e pavor. Eles diziam que era a alma de um homem condenado, que nunca encontraria paz. O que era apenas uma lenda para muitos se tornou uma obsessão para mim quando um amigo afirmou ter visto a tal caveira na antiga estrada que corta a floresta. Não consegui ignorar. Naquela noite, mesmo sabendo que era insano, decidi ir até lá. Chamei meu amigo Carlos, que já conhecia minhas loucuras e não recusava uma boa aventura. Equipados com lanternas e um celular para gravar, partimos em direção à estrada. A escuridão era espessa, e o vento fazia as folhas sussurrarem como vozes distantes. A trilha parecia interminável. Cada passo era acompanhado de ruídos estranhos, talvez animais ou talvez algo mais. Carlos tentava disfarçar o medo, mas eu conhecia aquele olhar. "Tem certeza que é por aqui?" Ele perguntou. Assenti, apontando para um trecho mais fechado da trilha. A velha estrada ficava logo adiante, tomada por mato e abandonada há décadas. De repente, ouvimos um som seco, como algo batendo contra a madeira. Paramos, paralisados. "Você ouviu isso?" murmurei. Carlos apenas assentiu. O barulho voltou, desta vez mais próximo. Parecia um trote, como se alguém ou algo estivesse caminhando em nossa direção. Senti o coração disparar, mas segui em frente. Precisávamos ver com nossos próprios olhos. A clareira surgiu, revelando o trecho final da estrada. Estava deserta, mas o silêncio era pesado demais. O som do vento cessou, e a noite ficou ainda mais densa. De repente, uma luz fraca surgiu entre as árvores. Era pequena, tremulante, mas crescia aos poucos. Meu peito se apertou. "É ela", sussurrei sem querer acreditar. Carlos ficou pálido. A luz tomou forma. Era uma caveira, flutuando a poucos metros do chão. Chamas azuladas contornavam o crânio, iluminando as órbitas vazias que pareciam nos encarar. Uma energia gélida percorreu meu corpo, como se o tempo tivesse parado. A caveira de fogo estava ali, diante de nós, exatamente como na lenda. Carlos deu um passo para trás, e a caveira se moveu. As chamas crepitaram, emitindo um som baixo, quase como um lamento. Estávamos paralisados entre fugir ou tentar entender o que estávamos vendo. Foi então que ela avançou lentamente em nossa direção. O chão pareceu tremer sob meus pés. Aquilo não era uma simples assombração. Era algo pior. "Corre!" gritei, puxando Carlos pela manga. Corremos pela trilha com todas as forças que tínhamos. O som das chamas nos perseguiu, como se estivesse bem atrás. Cada respiração era dolorosa, e meu coração parecia prestes a explodir. Quando finalmente saímos da mata, caímos no chão, exaustos e em silêncio. Aquilo não era uma lenda. Nós tínhamos visto a caveira de fogo. No dia seguinte, acordei com o corpo doendo e a mente ainda presa à noite anterior. A imagem daquela caveira flutuando não saía da minha cabeça. Carlos me mandou mensagem dizendo que não queria falar sobre o que tinha acontecido. Parecia que a experiência tinha mexido com ele de um jeito mais profundo. Passei o dia tentando convencer a mim mesmo de que talvez tudo não passasse de uma ilusão ou um truque da minha mente. Porém, algo não deixava a história morrer. Durante o café da manhã, minha avó percebeu minha inquietação e perguntou o que havia acontecido. Contei a ela, omitindo alguns detalhes para não assustá-la, mas ela ficou pálida e me pediu para parar. "O que foi, vó?" perguntei, nervoso. Ela olhou pela janela, como se procurasse algo lá fora. "Você mexeu com o que não devia, menino. Aquela estrada foi amaldiçoada há muito tempo. Quem vê a caveira de fogo nunca mais é o mesmo." Aquilo me arrepiou. Minha avó raramente falava a sério sobre lendas, mas naquele momento ela parecia preocupada. "Por que a caveira aparece?" insisti.
Ela suspirou e contou uma história que eu nunca tinha ouvido. Décadas atrás, um homem ganancioso cavou a terra naquela região, procurando ouro enterrado. Ele desrespeitou o descanso dos mortos, arrancando ossos e violando tumbas antigas. Quando finalmente encontrou algo, ele foi amaldiçoado. Sua alma nunca descansaria, vagando como uma caveira flamejante. As palavras dela ressoaram na minha mente o dia inteiro. Se a caveira era real, o que ela queria? Seria apenas uma assombração ou tentava proteger algo? Mesmo sabendo que voltar lá era loucura, eu não conseguia tirar essa ideia da cabeça. Carlos não atendeu minhas ligações, mas eu precisava ir novamente. Desta vez, sozinho. No cair da noite, preparei minha mochila e esperei até que a casa estivesse silenciosa. Saí de fininho e segui o mesmo caminho do dia anterior. A floresta parecia ainda mais assustadora sem ninguém ao meu lado. Cada som me fazia olhar para trás, mas eu não podia desistir. Eu precisava de respostas. A velha estrada estava do mesmo jeito, sombria e abandonada. Caminhei até a clareira onde tínhamos visto a caveira e parei. O silêncio era quase ensurdecedor. Segurei a lanterna firme, mas a luz parecia mais fraca que o normal. A temperatura caiu bruscamente, e minha respiração formava pequenas nuvens no ar. De repente, senti algo atrás de mim. Virei a lanterna, mas não vi nada. Um frio percorreu minha espinha quando um som baixo, quase como uma respiração, veio do meio da mata. Olhei para frente, e então a luz surgiu novamente. Pequena, trêmula e assustadora. A caveira estava de volta. Ela se aproximou lentamente, suas chamas mais intensas que antes. Minha mente gritava para eu correr, mas meus pés estavam grudados no chão. Foi então que percebi que a caveira não avançava sem motivo. Ela parecia mostrar algo. Um ponto na terra, logo à frente. A luz da caveira tremeluzia sobre o ponto no chão, como se estivesse me indicando algo. Hesitei, ainda paralisado pelo medo, mas algo em mim precisava saber. Aos poucos, caminhei em direção ao local. O ar estava gélido, e o som das chamas parecia ressoar dentro da minha cabeça. A cada passo, a caveira se afastava lentamente, mantendo a mesma distância, como se esperasse que eu entendesse. Parei no ponto exato onde ela pairava e olhei para o chão. A terra ali parecia diferente, mais escura e fofa, como se tivesse sido mexida. Engoli em seco. O que tem aqui? Murmurei para mim mesmo, com a voz trêmula. Cavei com as mãos, afastando folhas e terra úmida. Cada movimento parecia durar uma eternidade, e o som das chamas ficou mais alto, como se a caveira estivesse impaciente. Depois de alguns minutos, minhas mãos tocaram algo duro. Senti meu coração disparar. Puxei devagar, e um objeto coberto de barro surgiu. Era um crânio humano. Por mais que a imagem fosse assustadora, aquilo não parecia ter fim. Olhei para cima, e a caveira flamejante flutuava ainda mais próxima, como se quisesse que eu soubesse de toda a verdade. Levantei o crânio com cuidado, limpando o barro. Ao redor dele, pequenas marcas de ouro brilhavam sob a luz da lanterna. Naquele instante, lembrei da história que minha avó contou, o homem amaldiçoado que saqueou tumbas antigas. Aquela caveira queimar era, provavelmente, a punição eterna de um ato ganancioso. E agora, sem querer, eu tinha mexido no que restava dessa maldição. A caveira flutuante começou a girar lentamente, e as chamas ficaram mais intensas. O calor que vinha dela me fez dar um passo para trás, assustado. Era como se ela estivesse furiosa ou alerta. O vento soprou forte, e senti algo diferente na mata, uma presença que não era apenas da caveira. Não estávamos sozinhos ali. Um barulho grave, como um rosnado distante, ecoou pela floresta. Era impossível dizer de onde vinha, mas parecia estar se aproximando. A caveira de fogo começou a se afastar, indo em direção à trilha por onde eu havia vindo. Era como se ela me estivesse mandando embora. Não pensei duas vezes, larguei o crânio no chão e corri. A floresta inteira parecia viva, rangendo, sussurrando coisas incompreensíveis. O som do rosnado aumentava a cada segundo. Atrás de mim,
A luz da caveira dançava entre as árvores, me guiando. Corri o mais rápido que pude, tropeçando em galhos e raízes. O medo me impulsionava, e cada respiração doía nos pulmões. Quando finalmente alcancei a saída da mata, desabei no chão, arfando. A luz da caveira desapareceu entre as sombras, deixando-me sozinho. O silêncio voltou a reinar, mas agora carregava um peso diferente. Algo na floresta tinha despertado, e eu temia ter sido responsável por isso. Voltei para casa cambaleando, com o corpo exausto e a mente ainda em choque. Passei a noite em claro, ouvindo qualquer ruído vindo da rua ou do quintal. Minha avó percebeu algo de errado pela manhã e, ao me ver naquele estado, perguntou o que tinha acontecido. Contei tudo. Ela regalou os olhos e segurou minha mão com firmeza. Você não devia ter voltado lá, menino, ela disse, num tom quase de súplica. Agora que despertou essa força, ela não vai parar. Eu não queria acreditar, mas a verdade é que desde aquele momento na floresta, eu sentia uma presença constante, como se algo me observasse o tempo todo. Durante o dia, tentei seguir a rotina, mas cada barulho me deixava sobressaltado. À noite, as coisas pioraram. Enquanto tentava dormir, ouvi passos lentos do lado de fora da casa. Levantei, com o coração na garganta, e olhei pela janela. Uma luz fraca tremulava perto da cerca do quintal. Era a caveira. Ela me encontrou. As chamas azuladas iluminavam a escuridão, e aquela presença opressora voltou a me sufocar. Corri até o quarto da minha avó e a acordei, desesperado. Ela está aqui. A caveira está no quintal. Minha avó me olhou com seriedade e assentiu. Se a caveira voltou, ela quer algo de você. Você precisa devolver o que tirou. Eu nem sabia o que fazer. Naquela madrugada, fui até a floresta novamente, mas desta vez acompanhado por minha avó, que segurava um rosário firme nas mãos. Caminhamos em silêncio, até chegarmos à clareira. O local estava mais sombrio que nunca, e a caveira surgiu, brilhando com fúria. Ela flutuava sobre o mesmo ponto onde eu havia desenterrado o crânio. Coloque de volta, minha avó ordenou. Enterrei o crânio com cuidado, cobrindo-o com a mesma terra que havia retirado. Enquanto isso, minha avó murmurava orações, e a caveira começou a se afastar, suas chamas diminuindo até quase desaparecerem. Quando terminamos, a luz sumiu por completo, e a floresta voltou ao silêncio. Minha avó me olhou, exausta. Ela foi embora, por enquanto. Mas nunca mexa no que não deve, menino. Algumas almas não querem ser perturbadas. Depois daquela noite, as coisas ficaram mais calmas. A caveira não voltou a aparecer, mas a sensação de ser observado nunca desapareceu por completo. Minha avó dizia que o espírito estava agora em descanso, mas que eu deveria tomar cuidado, pois o mal nunca desaparece completamente. Carlos nunca quis saber dos detalhes. Ele preferiu esquecer, mesmo que isso significasse viver com um trauma sem explicação. Eu, por outro lado, continuei pensando naquilo. Quem era aquele homem? O que ele havia feito de tão terrível para merecer aquela punição eterna? Durante semanas, fiz pesquisas sobre a história da região. Descobri que a floresta escondia túmulos muito antigos, talvez de tempos coloniais. Pessoas que vieram atrás de ouro e pagaram com suas vidas. Será que a caveira era apenas um guardião desses segredos? Apesar do medo, prometi a mim mesmo nunca mais voltar àquela estrada. Respeitar os mortos é um dever, mesmo que suas histórias continuem vagando entre nós. Às vezes, quando a noite cai e o vento sopra forte, penso que vejo um brilho fraco entre as árvores. Pode ser só minha imaginação, mas uma parte de mim acredita que a caveira de fogo ainda está lá, observando. E, se um dia você decidir caminhar pela floresta de Timóteo, cuidado com o que busca. Algumas lendas são reais, e certos segredos deveriam permanecer enterrados.